Bonsoir, madame et monsieur, sejam muito bem-vindos em mais uma live aqui pelo perfil da Arte. Comment ça va? Donc, j'espère que vous allez bien et que vous ayez eu une très bonne journée, que vocês tenham tido aí uma ótima jornada. No caso, em francês, journée vai significar um bom dia. Então, espero que vocês tenham tido um bom dia. Vamos lá, pessoal. Na live de hoje, bonsoir, Leusa, comment ça va, mon ami? Vous allez bien? Um prazer estar aqui contigo, com vocês todos aí da Arte novamente. Então, hoje o que nós iremos ver? Nós vamos trabalhar aqui algumas particularidades muito interessantes do francês, tá? Vamos lá? Donc, c'est parti, meus amis. Só pegar aqui. Então, pessoal, quero abordar primeiramente um pouquinho aí com vocês os números em francês, tá? Então, se você ainda não estudou francês, a maioria dos alunos tem um pouquinho de dificuldade na hora de praticar os números do francês. Por quê? Porque quando a gente chega lá no 70, nós temos que fazer alguns cálculos, tá? 70, 80 e 90. Então, isso aí faz com que muitos alunos, às vezes, fiquem, putz, os números no francês são difíceis. Mas não é verdade, não. Eles são bem tranquilos, tá ok? Bonsoir, Renata. Salut, Kiki. Seja muito bem-vinda. Salut, Roque, Sushi. Pessoal, lembrando, hein? Terminando a live aqui da Arte, nós teremos live hoje também lá no meu perfil do Instagram, @lefrancais. Então, hoje é um combo, tá? Aujourd'hui, nous allons avoir un couplet de live. Beleza, pessoal, então vamos iniciar aqui pelo número 1. Como é que a gente fala 1 em francês? 1. E eu vou escrever aqui, tá? Então já vou deixar escrito para vocês. 1. 1. Ou seja, aqui a gente vai pronunciar como se fosse o AN, ou como se fosse o ATIL, d'accord? Sempre que eu falar esse d'accord, quer dizer, beleza? Você entendeu? Tranquilo? 1, d'accord? 1. Gabriel, como ça va? Seja bem-vindo, hein? Então, 1. Esse é o número 1. Vamos lá, 2, 2, 2, 2. Você vai fazer um leve biquinho, tá? Aqui, e vai pronunciar como se fosse a questão lá do verbo vouloir. Eu quero, je veux. Então, vamos tirar o V e vai ficar com D, de, d'accord? Nada de D aberto, né? Aí não tem como ficar o D aberto. Então, de, com um leve biquinho, um sonzinho do E do francês. Beleza? Salut, Ana Bohème. Comment ça va, mon ami? 1, 2. Agora vamos lá. Já vimos nas aulas anteriores que quando eu tenho a junção do O e do I, eu teria um som de UA, não é? Então aqui no número 3, 3, 3. E vou escrever a pronúncia para vocês, para ficar mais fácil ainda, tá bom? 3. É dessa forma. Ou seja, o S aqui, pessoal, nós não vamos pronunciar. Ele vai ser muet. Donc, le S ici sera muet. Uma letra muda, tá? Parfait. Donc, 3. Après, 4. O 4 no francês, ele é muito parecido com o do português. E, principalmente, lembre-se, como que é o som do que no francês? Já vimos em outras lives. Então, é o Q, som do que. Mas quando ele vier com QU, igual teremos aqui na palavrinha, ó, 4. 4. Aqui o som, pessoal, vai ser som de K. Então, sempre que você vir aí, QU no francês, som de K. Beleza? 4. E então vou deixar a grafia para vocês do som. Ou seja, como que a gente vai pronunciar isso? 4. D'accord? No português, quá, né? Ou seja, o QU no português nos dá esse som. No francês vai ser o som de K. Ok? Très bien. Vamos continuar. Continuando aí, ó. Agora o número 5. Como é que a gente vai falar então 5? 5. E o interessante, pessoal, que além de você aprender os números, você ainda vai pegar toda essa base do francês aqui comigo. Então eu vou te passar tudo isso bem esmiuçado. Com essa base, você vai perceber, se continuar os seus estudos, que o francês vai sempre manter uma forma bem regular, tá? Então, todas as palavrinhas com IN, som de AN, todas as palavras aí que você encontrar com som de UN, como nós vimos aqui, AN, você vai pronunciar esse AN, tá ok? E assim, você vai formando o teu alicerce na língua francesa, tá ok?
Ça va. Bora lá. Lúcia Rocha, seja bem-vinda. Salut, Andréa. Como ça va? Ok? Número 5. Então, pessoal, com o IN a gente vai ter o som de AN também. IN, UN, beleza? Como que vai ficar essa pronúncia? Eu vou colocar com uma C cedilha, tá? Mas é isso aqui, ó. 5. 5. D'accord? Très bien. Et ici, la lettre Q aqui, ou seja, o que ele vai ter som também novamente de K, beleza? O único momento que a gente vai falar o som do Q, como, por exemplo, Q, que é ele sozinho, é ele no alfabeto, tá? Q, la lettre Q. Q, um biquinho, como se fosse KU e um biquinho, tá? E nos contextos de palavras, ele vai ter sempre som de K. D'accord? Bora lá, número 6. Daqui a pouquinho a gente trabalha um contexto com eles, hein? Aí você vai olhar e vai falar, Leandro, isso aqui é inglês, essa aula é de francês, mas você está escrevendo em inglês. Não, pessoal. Não sei se você sabe, mas cerca de 30% aí das palavras do inglês são derivadas do francês, mesmo sendo línguas aí que não tenham a mesma origem como o português do latim ou o francês do latim, tá? No caso do inglês, eles não têm essa origem, mas eles são muito similares. Tanto que a gente tem um verbo no francês que a gente fala assim, ó, stopper, que é o verbo parar, entre outros, tá? Então vamos lá. Aqui a gente vai pronunciar assim, pessoal, 6, le numéro 6, d'accord? S-I-S, 6, comme ça, tranquille? Vai lá, pronuncia aqui comigo então. 6, numéro 6, 6, ok? Très bien. O 7, pessoal, é bem bacana, porque nós temos duas formas de pronunciá-lo. Donc, nous pouvons le prononcer de deux façons, de dois modos, de duas formas. A primeira, vamos lá. 7, 7, d'accord? Direct. 7. Ou, je peux dire 7, 7, d'accord? En parlant, en prononçant la lettre P. Ou seja, pronunciando aqui o P, tá? Então, vamos lá, pronuncia aqui comigo então. 7 em francês. Sept. Sept. Très bien. Parece até que estou falando o septo, né? Aquela parte aqui do nariz. Sept. Então, sept ou sept. Ça va? Très bien. Prochain numéro. Donc, c'est le 8. 8. Donc, Leandro, 8. A pronúncia aqui é bem singular, ou seja, ela é bem específica. Vamos lá. Estão vendo aí o U, não estão? Lembre-se, o U no francês ele sempre terá o som de I. Isso, som de I, já vimos nas outras lives, né? Então, quando eu pronunciar U no francês, eu vou fazer I, o som do I, e de forma conjunta eu vou fazer um biquinho. Então vai ficar assim, ó, U, U, huit, huit, beleza? Então, essa pronúncia aqui, eu tenho que fazer duas vezes, na verdade, o som do I. Então, fica assim, ó, huit, pronunciando o T, e da mesma forma eu posso fazê-la sem pronunciar o T, ficando assim, ó, ui, ui, d'accord? Aí você pode falar, Leandro, mas esse ui está parecido com o sim. Não. Quando a gente pronuncia o sim no francês, olha a grafia aqui, é totalmente diferente. Ui. Aqui você vai se ater ao quê? A questão de, quando você tiver o U, ou seja, a junção do O e do U no francês, o som é de U, tá? Ou seja, som do OU no francês, som de U do português, d'accord? Então, c'est comme ça que nous allons parler. U aqui na pronúncia, por exemplo, sim, oui. Fica dessa forma, a pronúncia, oui, 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 d'accord? Esse é o sim. Na questão do 8, huit, huit, então eu preciso fazer o biquinho, senão não adianta, o som aí... A pessoa veio falar, cara, ele está falando 8 ou ele está falando, e na verdade ele acha que está falando 8, mas ele está falando sim. Isso acontecia comigo, tá? Principalmente no início. Os meus amigos vocês falavam, caramba, Leandro, faz o biquinho, cara, você está falando 8. E eu ficava meio, não, achava que fosse besteira fazer biquinho no francês. E não é. Faz muita diferença, principalmente para o seu interlocutor ali, na hora de te compreender. D'accord? Bora lá então, pessoal. Qualquer dúvida, coloquem aí, hein? Agora teremos aqui o 9, ou seja, 9. 9, d'accord? 9, le numéro 9. Bem parecido com o 2, só que aqui, além de nós não termos o D, a gente vai colocar um N, né? Vai ficar ne, e eu pronuncio o F. Então esse F ele vai sair. 9, 9, 9 em francês. E ele pode ser também
novo, tá? O adjetivo aí significando novo em francês. Neuf, d'accord? Salut Bruna! Salut Andrea, comment ça va? Lúcia Rocha, Miriam, sejam bem-vindas. Então vamos lá, beleza? Agora vamos para o 10. Já vimos que no 6 eu vou pronunciar o xzinho com o som de S, não é isso? No 10 parecido, então vai ficar como? 10, 10, número 10, d'accord? Como se fosse aqui, ó, D-I-S, D-I-S, 10, 10. Então, 10, tá bom? Aí não vai se confundir com esse di do verbo dizer. Por exemplo, eu digo, je dis. Aí aqui eu pronuncio apenas o DI, tá? Então, no número 10, diz. Como se fosse, coloquei só um S, a gente pode colocar até mais. Tipo assim, ó, diz. Pronto, para eu saber que eu estou pronunciando o S mesmo. Beleza? Tranquilos até aí? Então vamos lá, agora vamos colocar alguns contextos com cada um dos números, para a coisa ficar mais clara, tá? Então, por exemplo, não sei se você sabe, nós já vimos. Se você lembra, eu quero dizer, mas o verbo ter no francês, como é que é o verbo ter? É o avoir. Ou seja, avoir em francês significa ter, d'accord? Ou seja, quando eu conjugo, ou seja, eu falo eu tenho, j'ai. Então, como que a gente vai falar eu tenho em francês? J'ai. Olha lá, vou deixar escrita para vocês, hein? J'ai. Tá lá? J'ai. E aqui a gente vai utilizar o número 1, ok? Bonsoir Marcelo, salut Eli, comment ça va? Sejam bem-vindos. Então, eu tenho. Aqui a gente vai utilizar o 1, então. J'ai un vélo. Ou seja, eu tenho uma bicicleta. Para que nós possamos contextualizar esses números. Aí você vai falar, Leandro, bicicleta é masculino? Sim, pessoal. O bicicleta, a palavra bicicleta no francês, ela tem um gênero diferente do português. Então é por isso que a gente vai falar un. J'ai un, ok? J'ai un vélo. Beleza? Pronuncie comigo então. J'ai un vélo. Un, esse N, somzinho de atil. D'accord? Beleza. Vamos lá. Agora eu vou perguntar se você aí tem, tá? O que? Se você tem, vous avez duas bicicletas. Para a gente contextualizar esse número 2. Vous avez deux vélos. Ou seja, você tem duas bicicletas. Vous avez deux vélos. E lembre-se, a pergunta, a gente vai trabalhar a entonação basicamente, tá, pessoal? Ou seja, você tem duas bicicletas. Vous avez deux vélos. D'accord? Salut, Rolly. Comment ça va? Beleza? Você tem duas bicicletas? Vous avez deux vélos? Aí você vai dizer, por exemplo, não. Eu não tenho duas bicicletas, eu tenho 3. Então a gente já trabalha o contexto número 3. Vamos lá. Non. E ainda de quebra temos aí a contextualização, ou seja, a negação no francês. D'accord? Non. Je n'ai pas de Je n'ai pas de vélo. D'accord? Je n'ai pas de vélo. Ou seja, eu não tenho duas bicicletas. Eu tenho 3. J'ai, ou seja, j'ai. E vou deixar a escrita também, tá bom? Para facilitar aí. J'ai 3 vélos. D'accord? Bem simples. Você sabe. Então, número 4. E eu fosse perguntar assim, você bebeu café hoje? Vous avez bu du café aujourd'hui? Aí você vai me falar assim, cara, eu bebi 4 cafés. Então, vamos lá. Já vamos colocar esse contexto. Eu bebi. E aqui, pessoal, é interessante que nós vamos utilizar então o passado no francês, que ele é construído dessa forma. A gente vai ter sempre um verbozinho auxiliar, tá? Que pode ser o avoir ou o être. Nesse contexto então, do verbo beber, nós vamos utilizar o avoir. Então vai ficar assim, ó, eu bebi, j'ai bu, eu bebi 4 cafezinhos. Eu vou colocar até o adjetivo para ficar cafezinhos aí, tá? Vai ficar bem fácil para você, ou seja, j'ai bu j'ai bu 4 petits cafés, tá bom?
seja, 4 cafezinhos. Escrever aqui nesses celulares Voilà, c'est ça, mon ami. J'ai bu 4 petits cafés. Então tá aí para vocês. Vamos pronunciar isso aí? J'ai bu 4 petits cafés. D'accord? Lembrem-se, a questão do E acento agudo aí. Então, o E agudo, ele tem sempre o som do circunflexo do português, tá? Então, o som aqui, ó, café, é o mesmo do você. Você, café, tá ok? Não esqueça isso, hein? Beleza? Então, j'ai bu 4 petits cafés. D'accord? Vamos lá, para o número 5, contextualizando com o 5. Como é que vai ficar então? 5. Eu preciso estudar 5 lições. Imagine assim, você tem que estudar 5 lições de francês. E aí aqui a gente já utiliza não somente o verbo ter, que é o avoir, mas eu irei colocá-lo no contexto do precisar. Então, precisar em francês, avoir besoin de. E aqui a gente vai o quê? Conjugar. Então vai ficar assim, ó. J'ai besoin de. E aí, vocês lembram quando eu fiz aquela live com a Gleusa, onde nós trabalhamos o avoir besoin de, com vários contextos, com várias estruturas? Bem bacana, não? Aqui é semelhante, então a gente vai colocar assim, ó, eu preciso estudar 5 lições, porque está no presente, não é isso? Então vai ficar assim, pessoal. J'ai besoin d'étudier 5 leçons. C'est 5 leçons de français. Então, dessa forma. Vamos pronunciar juntos? Bora lá, então. Ó, eu preciso. Em francês é j'ai besoin de. Beleza? Vamos lá, novamente. Eu preciso. J'ai besoin de. Então, você, principalmente aí, quando for viajar, você precisa ir para a França ou qualquer país francófono, você vai utilizar frequentemente essa estrutura, esse verbo, tá? Escreva aqui para mim. Por exemplo, eu preciso estudar, como se eu fosse falar assim, ó, 6 livros, ou preciso ler 6 livros. Na verdade, a gente já utiliza o ler aqui. Como ficaria aí? Coloca aqui para mim. Vai lá, Gleusa, vamos praticar junto. Então, j'ai besoin d'étudier 5 leçons de français. E se formos colocar aqui, eu preciso ler 6 livros, vai ficar dessa forma, hein? Olha só que bacana. J'ai besoin de lire 6 livres de français. E aqui, pessoal, interessante, j'ai besoin de lire 6 livres de français, si vous voulez. Bonsoir, Savi, seja bem-vinda. Ó, Gleus, vamos lá. J'ai besoin d'étudier 5 leçons. Aí eu acho que o corretor que trocou aí, né? Mas isso mesmo, 5 leçons de français. E, Gleusa, o que a gente vai colocar também? Não esqueça, a gente vai fazer a contração. Então vai ficar de apóstrofe étudier. E a pronúncia aqui, ó, j'ai besoin d'étudier. D'étudier. Bem abertinho o som, tá? Très bien. Salut, Nice Neves. Comment ça va, mon ami? Seja muito bem-vinda. Beleza? Então, j'ai besoin d'étudier 6 leçons. Pardon. J'ai besoin de lire 6 livres de français. Preciso ler 6 livros aí de francês. D'accord? Très bien. Agora o 7 aqui. 7. A gente vai colocar assim, ó. Eu tenho 7 amigos que falam francês. Por exemplo. Como é que vai ficar? E eu estou fazendo isso mesmo, pessoal, propositalmente, para a gente utilizar um pouquinho mais o verbo ter daqui, porque é um verbo que normalmente os alunos têm muita dificuldade. Mas por quê? Isso ocorre pela falta de uso, pela falta de prática do verbo mais o contexto, tá? Então, na Semana da França, no francês, que foi essa semana agora que eu fiz várias aulas online gratuitas, isso aqui entra no contexto do pilar o quê? Fluência acelerada, tá? Então, você pegar a estrutura e linkando com o pilar do vocabulário para conversação. Então, com os dois você consegue, além de aprender
a pronunciar, você aprende a falar e a escrever, tá bom? Vamos lá, tenho 7 amigos, j'ai 7 amis que falam francês. E aí eu vou te fazer a perguntinha, por exemplo, quem fala francês? Os amigos, não? Qui parlent français. J'ai 7 amis qui parlent français. Então, pessoal, esse que seria educado no português, 7 amigos que falam português, aqui no francês eu vou colocar dessa forma, ó. QUI, ou seja, QUI. Então, esse é o pronome relativo no francês. Como assim, Leandro? Ele vai fazer uma relação do que foi mencionado antes com o sujeito anterior. Por exemplo, eu tenho 7 amigos que falam francês. Quem fala francês? Os 7 amigos. E é por isso que eu deixei com o QI. Bem simples, bem fácil, bem prático. Agora, se você for pegar na gramática e estudar esse mesmo assunto, lá vous allez péter un câble. Péter un câble em francês significa você vai estourar um cabo, você vai explodir um cabo. Como assim? Você vai ficar doido. Porque são tantas regras, são tantas nomenclaturas, tantos exemplos que você fala, cara, isso aqui não é para mim, tá ok? Então é por isso também que a metodologia Fale Francês de Verdade te ajuda a chegar no seu objetivo, que é o quê? Falar francês em 6 meses ou menos, tá? Então, lembrando, hoje, depois da live da Arte, nós teremos live lá pelo perfil do Instagram. Salut Andresa, ça va? Bora lá! Próximo contexto que nós vamos colocar aqui, então, é o 8. E eu quero já adicionar com vocês uma expressão muito bacana, que é o às vezes em francês. Ou seja, como que a gente fala às vezes em francês? Parfois. Parfois, d'accord? Ou seja, às vezes, imagine só, você é gourmand, guloso. Então, às vezes, de manhã eu como 8 pães. Oulala, c'est beaucoup, não? Vamos dizer que é só um brioche, só juste une brioche, de petits pains. Tá, vamos colocar então este contexto. Parfois, às vezes de manhã. E aqui a gente já aprende mais uma estrutura muito interessante, que é o quê? O advérbio de tempo aí, o quê? De manhã, beleza? Parfois, au matin. Vou colocar o matin depois. Parfois, je mange 8. Deixa eu deixar escrito 8 para a gente praticar aqui novamente, hein? Parfois, je mange 8 pains au matin. D'accord? C'est comme ça que nous allons utiliser. Então, pessoal, a gente vai falar dessa forma. Às vezes, eu como 8 pães de manhã. Beleza? Vamos lá. Parfois, je mange 8 pains au matin. Parfois, je mange 8 pains au matin. Então, o mais importante aqui é que nós façamos a entonação semelhantemente a que nós utilizamos no português. Isso vai facilitar muito, muito, muito a sua pronúncia. Votre aisance au moment de parler, ou seja, sua fluência, o seu desembaraço para falar, tá? E essa questão aqui também está no segundo pilar do meu método, que é o quê? Fluência acelerada, tá ok? Então, por você já ter o domínio do idioma português, já saber ler e escrever, isso faz com que você aprenda até 3 vezes mais rápido do que uma criança quando está aprendendo seu idioma nativo, seu idioma materno, beleza? Então, se você ainda não me segue no Instagram, siga-me lá, você vai ver vários depoimentos de alunos meus que em menos de 6 meses chegaram à fluência no francês, tá? E bora lá, pessoal, continuando. Salut Ivonete, como ça va? Salut João, sejam bem-vindos. Bora lá, pessoal, agora a gente vai utilizar aqui o 9, ou seja, o 9. Vamos lá, coloquem para mim aqui um contexto em português, gente, onde cabe o número 9. E aí a gente vai fazer, então, on va mettre en français, a gente vai deixar no francês. Vamos lá, me ajude aí, vou deixar o 9 e o 10 para vocês aqui me ajudarem. Pense num contexto bem simples em português, mas que cabe o número 9. E dessa forma a gente vai botar no francês. Bora lá. Como é que vai ficar então, pessoal? Ajude-me nisso aí. Vai lá, escreva aí para mim. Bem simples, hein? 9. Vou deixar escrito já o 9. E eu gostaria que você colocasse para mim um contexto, ou seja, uma frase simples em português para que nós venhamos a deixá-la no francês. E praticarmos tanto a pronúncia aí quanto, se tiver alguma coisinha para explicar, eu já explico.
dentro de um contexto prático, é claro. Vamos lá. Personne, nobody, ninguém. Vamos lá, então. Eu vou colocar o contexto aqui pra gente, tá? Então, vou fazer assim, ó. Eu conheço uma pessoa que fala 9 línguas. Ouh là là, imagine ça. Le mec est vraiment expert. Então, vamos lá. Eu conheço. E aqui a gente vai utilizar a palavra, ou seja, o verbo connaître. E ele conjugado vai ficar assim, ó. Je connais. Tá ok? Je connais. Ou seja, eu conheço uma pessoa que fala 9 línguas. Então, como é que fica? Je connais une personne qui parle 9 langues. D'accord? Très bien, Gleus, é isso aí. J'ai mangé 9 croissants. Très bien. Só uma petite observação, une petite remarque, mon ami. Aqui, Gleus, a gente vai tirar só o R do manger e vai adicionar um acento agudo para que ele fique direcionado aí para o passado. Senão vai ficar literalmente dessa forma. Eu tenho comer 9, tá? Je connais une personne qui parle 9 langues. Vamos lá, vou colocar aqui o contexto. Gleus, corrigindo aqui. Então, j'ai mangé. Então, lembre-se, o passé composé, que no português é o nosso pretérito perfeito, o nosso passado normal. Eu comi, eu fiz, eu bebi, eu andei, eu falei, eu estudei. No francês ele é concebido, então, sempre com principalmente na linguagem oral, com um auxiliar, que vai ser o avoir neste contexto. J'ai mangé, tá bom? Então, eu comi 9 croissants. J'ai mangé 9 croissants. Quelle gourmande. Que gulosa, hein? Très bien. Bora lá. Agora com o 10, pessoal, como que a gente vai fazer? 10, 10. Então, vamos lá. O 10 no francês, então, 10. Vamos pronunciar o X aqui como se fosse o som do S, d'accord? 10. Vamos lá. Imagine que você está lá na França. Oulala, vous êtes à la Galerie Lafayette. Você está lá na Galeria Lafayette, você olha lá aquele balcão cheio de macarrão. Macarrão francês é aquele bolinho, aquele biscoitinho colorido com farinha de amêndoa, delicioso. E aí você chega e fala, Monsieur, eu gostaria de 10 macarrons. Como que a gente vai fazer isso? Bora lá então. E aqui, pessoal, a gente vai utilizar um tempo diferente no francês, que é o condicional, ou seja, o futuro condicional, j'aimerais. Então, j'aimerais em francês significa eu gostaria, tá? Eu amaria. Vamos colocar neste contexto de gostar mesmo. Ou seja, eu gostaria de 10 macarrons, tá? Então, bora lá. J'aimerais. E aí ele vai te servir, tá ok? J'aimerais 10 macarons. J'aimerais 10 macarons. Boum. Comme ça. Très simple, non? Imagine, bem simples. J'aimerais 10 macarons. Et c'est tout. D'accord? Ok? Oh, ça va. E agora vamos passar então para os números, para as dezenas já então. Vamos lá. Chegamos no 10, 10. Vamos lá. 20. Como é que vai ficar o 20? E a pronúncia, principalmente. Bora lá. Já sabemos que o som do IN no francês é som de A T ou AN, simplesmente. E aqui nesse contexto, vamos lá. 20. Tá ok? 20. Ótimo. E eu já quero fazer um adendo. Muitos alunos se confundem na hora de pronunciar vento. Então, vou escrever aqui vento e vinho, que inicia também com esse sufixo IN. Tá? Por exemplo, quando eu digo vento em francês, é totalmente distinto distinta a pronúncia. Fica assim, ó, le vent, vent. É como se eu estivesse pronunciando o N com biquinho. On. Tá? N no francês, então, pessoal, vai ter som de on, o N e um biquinho. Tá? Então, vamos lá. Le vent, o vento. E se eu disser o vinho, le vin. Vent. Então é totalmente diferente. Cuidado, não erre mais esse tipo de pronúncia, tá? Le vent,
le vin. Vin, por quê? V-A-T ou V-A-N, simplesmente. Então, vinho, pardon, 20 em francês, vin, d'accord? Très bien. E aqui nós temos uma ótima observação para fazermos. Quando eu disser, por exemplo, 21, 21, a gente coloca a conjunção, ou seja, o E. E esse E aí no francês, pessoal, a gente não vai pronunciar o T, tá? Então, nada de colocar ET. ET, beleza? Muitas pessoas erram e falam ET, daquele filme ET, não sei se vocês lembram, né? Bem antigo, mas fazendo essa remarca, essa observação. Então aqui a gente vai pronunciar assim, ó, 21. E aí neste contexto a gente pode falar o T, só que devido ao fato de fazermos a ligação. Beleza? Lembre-se, o francês é regido pelas ligações e pelas contrações. Então as contrações igual a gente utiliza, um copo d'água. Copo d'água. Então eu faço o quê? Eu não falo copo de água, embora possa ser feito. Mas no francês algumas contrações são obrigatórias. Contração, quando eu digo, é essa aqui, ó. Igual nós já vimos na aula de hoje. J'ai. D'accord? J'ai. Aqui eu faço a contração. Nesse primeiro aí, j'aimerais 10 macarons. Ou seja, eu gostaria de 10 macarons. A mesma coisa, tá? E aqui, então, a gente vai fazer uma liaison. 21. Tá ok? Très bien. Vamos lá para o 30. Como que a gente vai falar então o 30 em francês? 30. D'accord? 30. 30. Lembre-se, então o EN som de ON. 30. Beleza? Pratique então. 30. Então, vamos colocar um contexto? Por exemplo, eu tenho 30 mil euros. Oh là là, c'est bien, não? Então, eu tenho 30 mil euros. J'ai, a gente vai utilizar então o T. Eu tenho, j'ai 30 mil euros. E aqui, pessoal, a pronúncia do euro é bem interessante, bem bacana. J'ai 30 euros, ou seja, eu tenho 30 mil euros. J'ai 30 mil euros. Euro. Então aqui eu vou pronunciar bem forte o E, tá? Como que é o E mesmo? É um O, só que com biquinho. Então fica E. Aqui eu vou pronunciar então euro. Euro. Com esse biquinho, senão fica euro. Não vamos abrir. Ele é bem fechadinho, tá? Para essas e mais dicas, depois confira lá o meu Instagram, Le Francês. J'ai 30 mil euros, que eu explico de forma, às vezes, mais detalhada. Que aqui a gente vai focar mais nos números hoje. Beleza? 30, bora lá. 40, então, como é que fica, pessoal? 40. 40. D'accord? C'est comme ça. Muito parecido com o português. No português vai ficar o quê? 40. Quá. En français, QU sempre som de K. Então aqui, ó. 40. D'accord? 40. Vamos colocar 44, como que ficaria? 44. Aí no francês a gente não vai colocar 44, ou seja, 44. Não, somente com um 21, 31, 41, que aí eu coloco esse E, ou seja, essa conjunçãozinha, beleza? Então vamos lá, 44. E o 4 é normal, como nós avons em português. Então esse 4 muito parecido com o que a gente tem no português. 44, ça va? Très bien. Bora lá, continuando então. Agora vamos lá para o 50. 50, d'accord? Número 50, ça va? E aqui você pode utilizar, por exemplo, de forma distinta do português, quando a gente fala, por exemplo, quantos anos você... Do inglês, excusez-moi. No inglês ele fala I am, não é? Eu sou, eu estou, e o número que você tem aí de anos de vida. No francês é parecido com o português. Você vai utilizar o avoir também. J'ai. Então, além de você aprender os números hoje, você vai aprender bem a contextualizar o verbo ter no francês. Então, imagine, se eu for falar assim, eu tenho 50 anos. J'ai 50 ans. D'accord? J'ai 50 ans. Então, pessoal, aqui 50 ans. E eu já jogo o que? A liaison. Bonsoir, BF Buen. Ça va bien, mon ami?
seja bem-vindo. Então aqui, ó, já 50 ans. Eu já jogo como se fosse uma liaison, ou seja, uma ligação desse 50 com o an, esse an no francês, tá? Já é 50 ans. Très bien, mon ami. Bora lá. Agora 60. Daqui a pouquinho a gente vai entrar nos cálculos, hein? Aí é o pesadelo de muitos alunos. Mas é bem simples, vocês vão ver. Bora lá. Bonsoir, Vanderleia. Seja bem-vinda. Agora vamos para os 60. 60. 60. D'accord? 60. Olha só a pronúncia aqui. Já sabemos que o OI, então ele tem som de UA, não é? Sempre. Então vou escrever aqui para vocês a grafia. Como que vai ficar isso? Sua. E mesmo tendo o X aqui, pessoal, olha como é que vai ficar o som, a pronúncia. Ó, 60, 60, 60. Beleza? Então, no AN também, pessoal, nós temos o som, ou seja, a pronúncia do ON. EN, som de ON, tá? Aqui, a mesma forma, 60, d'accord? Bonsoir, Lena, seja bem-vinda. Como ça va? Tá ok? Então, 60. Ótimo, tranquilo? Agora, vamos lá. 70, como que a gente vai falar os 70 no francês, pessoal? A gente vai pegar e vai somar 60 mais 10 e vai pronunciar dessa forma. Por exemplo, 70 no francês, 70. 70. Vamos lá, vou escrever para vocês, hein? Então, 70 no francês, 70, d'accord? E nous allons mettre aussi un trait d'union. E a gente vai colocar também o hífen, tá? Então, 70. Esse é o 70 no francês. O que aconteceu então? Nós tivemos a utilização do 60 mais 10. No francês, por exemplo, do Canadá e da Bélgica, na Suíça também, eles colocam assim, ó, 70. Então eles utilizam de outra forma, eles dizem assim, 70, eles vão colocar mais semelhante aí ao português. Fica assim, ó, pessoal. 70, d'accord? Esse é o 70. Aí ele vai falar 71, 72, 73, 74. Vamos fazer juntos? Só que a gente vai fazer com 70. Bora lá, por exemplo. Como que eu vou falar 11 em francês? 11. 11. Então, o 11 no francês ele é igual ao do português. A mesma grafia, principalmente, pessoal. Só que o que vai diferenciar um do outro? Aqui é a pronúncia. Então, vai ficar assim, ó, 11, 11. E o 11 do francês, do português, 11. 11. Bem curtinho, 11. On. No francês ele vai ficar com o N bem nasalado. Então eu vou sentir o nariz vibrando mesmo. Bora lá, vamos pronunciá-lo juntos. En français. 11. 11. D'accord? Numéro 11. Facinho? Tranquilo? Ótimo. Bora lá então agora, ó. 71. Neste contexto eu vou fazer o quê? 60 mais 11. Então vai ficar 71. 71. Ou seja, aqui nós temos 71 em francês. Tá fácil? Tá tranquilo? Qualquer dúvida, só falar aí, hein, pessoal? Então é dessa forma, ó. 71. D'accord? 71. Très tranquille, comme ça. Salut, Lívia! Beleza? Ou seja, 71. Agora nós vamos trabalhar então o contexto do 80. Ixi, 80 em francês. Como que a gente vai falar? Aqui, pessoal, nós vamos utilizar a adição, ou seja, 80. 80. Como que é o 20 mesmo? 20. 80 são o quê? 4 20. Então é dessa forma que a gente vai falar no francês o 80. Tá bom? 80. Ou seja, literalmente, pessoal, 4 20. Então, 80 no francês, 4 20. 80. 80. D'accord? Beleza. Então, por exemplo, se nós fôssemos falar aqui, ó, 86. 86. 86. Tá? Bora lá então, número 86. Vamos pronunciar aqui comigo. 86. 80. E aqui eu adiciono apenas o numeral. Bum! Facinho, não? 86. E vocês não... como é que eu digo aqui?
vocês não têm noção de como que os alunos, no início, eles ont très peur, eles ficam aterrorizados quando fala da questão dos números no francês, que tem que fazer cálculo e tudo. Isso aqui, pessoal, ele é simples. Existe só um pouquinho de quê? De familiarização, tá bom? Agora a gente vai colocar, por exemplo, assim, a minha avó tem 86 anos. Ma grand-mère a 86 ans. Então vamos escrever essa estrutura? Bora lá. A minha avó, ou seja, aqui a gente vai ter o ma, minha. No português, meu, minha, meus e minhas. No francês, vai ser o quê? Mon, ma, me. Isso, Marina, é bem um pouquinho de matemática, digamos. Lembrando que na matemática, quando você sabe bem a adição e a subtração, todos os outros cálculos são muito simples de conseguir. Eu costumo dizer que o francês é parecido com a matemática. Por quê? Quanto melhor for a sua base, muito mais fácil, ou seja, muito mais simples será para você depois fazer as operações de divisão e multiplicação, que no caso são as estruturas mais complexas. A gente vai trabalhar mais outros pronomes, objeto indireto, nananã, essas coisas, tá? Lembrando, eu sempre gosto de passar a gramática para o aluno de uma forma implícita. Ou seja, você precisa primeiramente falar, criar um contexto e depois, se você precisar mesmo estudar gramática a fundo, para um teste de proficiência, para um concurso, aí sim, tá? Então, bora lá. Ma grand-mère a. E vou deixar bem escrito por extenso esse 80 para vocês, tá bom, pessoal? Ou seja, o 86. 86 ans. E aqui é interessante porque, bora lá, façamos juntos a leitura. Minha avó, ma grand-mère. Ma grand-mère. Então, avó em francês, pessoal, literalmente significa grande mãe, tá? Então, quem tem avó ainda viva aí sabe que verdadeiramente as avós, elas são grandes mães, né? Elas fazem de tudo aí pelos seus netos. Então, ma grand-mère a, ou seja, minha avó tem. Então, o ter aqui, que é o avoir que nós já vimos, neste contexto, terceira pessoa do singular, a avó tem, ou seja, ela, a gente vai escrever esse a apenas. Ou seja, quando eu utilizo o avoir na terceira pessoa do singular, eu digo apenas a. Então, por exemplo, ele tem, il a, ela tem, ela, d'accord? No caso aqui, a avó, ma grand-mère, a minha avó tem 86 anos, 86 ans. E eu vou fazer uma ligação, pessoal, do X, desse cis, com o an. Então vai me dar um som de Z, de Z. Então a pronúncia vai ficar assim, ó. 6 ans. Deixa eu deixar para vocês aqui, ó. 6 ans. D'accord? Ma grand-mère a 86 ans. Dessa forma, com essa pronúncia. Tá ok? Beleza? Bora lá então. Agora vamos colocar no contexto de 90. Como que a gente vai falar 90 em francês, pessoal? 90 aí para vocês. Se eu já sei que 80 são 4 20, então 90 vai ser o quê? 4 20, 10, mais 10. Então, vamos lá. Estão gostando da aula, pessoal? Manda um joinha aí, ó. Outra coisa, se você estiver gostando da aula, depois que eu digo, faz um print e marca lá nos seus stories. Tá? Depois nós vamos fazer outras lives aí, pessoas já saibam que você está assistindo as lives do Pelartier. 90, d'accord? Ou seja, 90 em francês, 90, dessa forma, pessoal. Bem simples. Então, novamente, 80, 420. 80, 90, 90, ou seja, 420 mais 10, dessa forma. Isso, Marina, você sabe. Bonsoir, Elaine, seja bem-vinda. Vocês entenderam? Bem simples, não é? Parfait. Agora façamos o seguinte, por exemplo, se eu fosse falar assim, ó, 93, 93, bora lá. 93. Então, como assim, Leandro? 4 20 mais 13, por que não é? 93, 80 mais 13, bum, 93. E o 13, pessoal, muito parecido com o 13 do português, só que no português, ó, 13, 13. No francês, eu vou ter o i, 13, 13, d'accord? Então, um somzinho um pouquinho aberto, ó, 13,
13, o número 13. Ça va? Deixa eu escrever para vocês a grafia desse 13. Como você vai pronunciar? Basicamente assim, ó, 13. Como está aí para vocês? A pronúncia, tá ok? Bem simples. Parfait, mes amis. Bonsoir, Simer Brenda. Ça va bien, mon ami? Então vamos lá, Flávia, seja bem-vinda. 13, ou 93, 13. D'accord? Ça va. E para a gente terminar, a gente vai chegar no 100. Então, 100. Como que a gente vai falando no francês o 100, pessoal? 100. 100. Por quê? Lembrando, o EN ele vai ter som de an, tá? Pardon. Esse EN ele vai ter o som do an, que eu digo, o EN e o AN no francês, sempre aquele sonzinho do ON, beleza? Com biquinho. On. Então, som, som, beleza? Dessa forma, não esqueça. O EN no francês, som de on. O AN, som de on, tá? IN é mais aberto, então vai ficar o an, e o outro é on, d'accord? Não esqueça. Agora vamos falar, por exemplo, 110. Como que vai ficar, pessoal? 110. D'accord? Bem simples. Então vamos fazer contagem regressiva, tá? Alors, on y va. 110, 109, 108, 107, ou 107. Já vimos que a gente pode falar tanto 7 como 7, não é? Très bien. 106, 105, 104, 103, 102 e 101. Então, eu vou falar dessa forma, tá bom? 101. Tranquilo? Gostou aí? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa live e, principalmente, não esqueçam das expressões que nós vimos hoje. O que nós vimos aí? Nós vimos o parfois. Então, novamente, vou deixar escrito aí para vocês, tá? Ou seja, o que é o parfois, pessoal? Às vezes, tá? Então, além dele já significar às vezes, eu posso já ter apenas a palavra vez em francês, que é essa aqui, fois. Fois no francês significa vez. Se eu disser a vez, la fois, tá? La fois. D'accord? A vez. Sempre vai ser com um S. Como assim, Leandro? Isso, seja singular ou plural, eu vou ter o S. Então, neste contexto, aí está o quê? A vez. La fois. Ótimo. E se eu fosse falar às vezes? Les fois. D'accord? Da mesma forma. E a mesma pronúncia. O que vai diferenciar um do outro aqui vai ser o artigozinho definido, tá? A, lá. Os e as, le. Ou seja, la fois singular, a vez, às vezes, le fois. Esse le abertinho, le de Leandro, tá? Porque ele está no plural. Quando for no singular, ele fica le. Então, por exemplo, o menino, le garçon, d'accord? Se eu disser o bicicleta, como nós já vimos, estou falando isso só para você lembrar que bicicleta vai modificar o gênero. Le vélo, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais uma live. Foi um prazer estar com vocês. A gente se vê lá no Insta do Le Francês. E não esqueça, a Semana da Fluência no Francês está acabando, mas se você ainda quiser assistir às aulas 1, 2 e 3, elas estarão no ar hoje ainda até as 23h59, totalmente online e gratuitas. O link para acesso para você assistir essas aulas está lá na minha bio do Instagram. É só clicar e você vai ter a aula 1, 2 e 3 liberadas, beleza? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê lá no Le Francês. Salut!